Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Com a proposta número 698 de 2019, temos hoje para apreciação um projeto de Regulamento Municipal de Direito à Habitação que esteve em consulta pública até o passado dia 30 de setembro e que, momentaneamente, se encontra indisponível para acesso e registro dos municípios a candidaturas no âmbito deste programa municipal. Com este projeto, pretende-se agilizar a candidatura aos programas públicos e aos apoios e medidas para a habitação em vigor na cidade de Lisboa, integrando-se os vários regulamentos e normas municipais num único documento harmonizado, bem como procurar simplificar as candidaturas aos regimes de renda apoiada, à renda acessível e ao subsídio municipal ao arrendamento. Quanto ao primeiro regime, o custo da renda será determinado em função do rendimento, composição e dimensão do agregado familiar, independentemente do valor da habitação, e destinando-se a agregados carenciados, pretende-se que resulte da aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento mensal corrigido do mesmo. Por seu turno, a renda acessível é claramente direcionada para a classe média, que enfrente eventuais dificuldades ou até sem capacidade imediata de acesso a um mercado de arrendamento habitacional, procurando-se compatibilizar o valor da renda com a capacidade financeira e os níveis de rendimento médio mensal de cada agregado habitacional. Só que, de momento, não podemos prever se a especulação imobiliária poderá vir a adaptar-se e distorcer a oferta, entrando aqui em concorrência com as políticas municipais. O terceiro regime previsto consiste na atribuição de um subsídio municipal de arrendamento a agregados habitacionais que também pretendam arrendar uma habitação em Lisboa, mas cujos rendimentos não lhes permita aceder ao mercado de habitação. Para este caso, são considerados o rendimento global do agregado, a tipologia habitacional elegível e ainda uma taxa de esforço de 30% aplicável ao rendimento disponível. Só não fica claro se o cálculo do valor máximo do rendimento constante do anexo 4 será o mais desejável para a capital. Por exemplo, porquê 35 mil euros ano por uma pessoa, ou seja, 2.500 euros mês, vezes 14 meses, e não outro montante? E esse valor é líquido ou ilíquido? Pensamos que faltará aqui aclarar uma melhor definição para estas ponderações. É que, por um lado, de acordo com a fórmula de cálculo do valor de referência do preço de renda de habitação previsto no anexo 1 da portaria número 176 de 2019, de 6 de junho, Lisboa encontra-se no escalão 6, ou seja, o mais elevado do país. Por outro lado, a fórmula de cálculo do valor de referência do preço de renda de habitação previsto neste diploma, ao ponderar o valor de referência do preço de renda mensal aplicável a uma habitação no âmbito dos programas de arrendamento acessível, considera, vou citar, o valor mediano das rendas por metro quadrado de novos contratos de arrendamento no território onde se localiza o alojamento, mais concretamente no referido sexto escalão. E é neste critério que as aspirações dos potenciais arrendatários poderão esbarrar, pois todos nós sabemos que o preço médio da habitação é particularmente elevado no concelho de Lisboa. Senhora vereadora, não deveria este cálculo estar, por isso, desligado do valor de mercado? Com efeito, nos últimos anos, vários estratos sociais têm vindo a ser afetados por despejos, fruto dos agressivos processos de gentrificação. Em consequência, houve famílias que ficaram sem o seu direito à habitação assegurado, tendo sido empurradas para fora do concelho e para longe dos seus locais de trabalho. Porém, em paralelo, verificam-se filas de espera para a atribuição de fogos, a par da existência de inúmeras casas municipais devolutas que convidam a ocupações, o que comprova o desespero social de famílias e seus filhos para evitarem viver nas ruas, agregados sem capacidade económica para recorrerem ao mercado privado, que aguardam, durante anos, que lhes seja atribuída a habitação municipal de renda a custos realmente acessíveis e outros remetidos para situações extremas de viverem sem teto. Nas políticas do município, a qualidade de vida das pessoas deveria ser sempre prioritária face a interesses económicos alheios ou à pressão da especulação imobiliária, o que nem sempre tem acontecido. Embora os verdes reconheçam que o presente regulamento poderá constituir um importante instrumento de política pública de defesa do direito à cidade,
Mas como se continua a desconhecer o cadastro do património disponível que suporte a futura oferta de habitação municipal, gostaríamos de melhor entender como pretende o Executivo potenciar a reabilitação e construção de novos fogos municipais no curto, médio prazo. Ou seja, os programas habitacionais poderão ser excelentes, mas depois a Câmara poderá não ter capacidade de resposta para a procura, até porque possui inúmeros fogos que se encontram devolutos ou encerrados, sabendo muito bem os grupos municipais que o tema habitação é o predominante no período de intervenção do público deste plenário. Continuemos agora com alguns breves comentários ao articulado do projeto de regulamento, solicitando ainda algumas explicações adicionais à senhora vereadora. Por exemplo, de acordo com o número 5 do artigo 15º, após a formalização da candidatura, o interessado é notificado por via eletrónica de que a mesma foi submetida com sucesso e do prazo disponível para proceder a qualquer alteração julgada necessária. Está previsto que o município disponibilize uma lista nominativa e dinâmica das candidaturas validadas, bem como a alteração da pontuação de cada candidatura no seu sítio eletrónico na internet. Depois, é referido no artigo 35º que os candidatos sorteados são notificados por via eletrónica para procederem à submissão ou atualização em sítio eletrónico do município de Lisboa dos documentos que lhe forem requeridos. E também, de acordo com o artigo 19º, será considerada desistência a falta de comparência nas datas, horas e locais indicados para as várias fases de procedimento de candidatura, bem como a outorga do contrato de arrendamento. Porém, como sabemos, existem cidadãos que, não dispondo do acesso a suportes digitais, sentirão dificuldades em serem notificados. Ora, não pode a Câmara prever outros canais complementares de comunicação de modo a não marginalizar os candidatos info-excluídos? Depois, o artigo 22º refere que a candidatura tem a validade de 1 ano. Significa isto que deixa de haver listas de posicionamento que vão para além de 1 ano? Felizmente, encontra-se também previsto no artigo 41º que o município pode decidir afetar habitações que venham a vagar por cessação de contratos de arrendamento à reatribuição de habitação. Pergunta-se, passará então a estar periodicamente disponível uma lista com os fogos que forem, entretanto, ficando devolutos? Também, como sabemos, as famílias crescem e diminuem dinamicamente, pelo que poderão manifestar interesse na reatribuição de outra habitação. Então, se, entretanto, uma família mudar a sua composição e se candidatar a um fogo de tipologia diferente, aplica-se à mesma o artigo 22º que diz que a apresentação de nova candidatura anula a anterior? E como forma de evitar que haja arrendatários de segunda e de primeira vaga, perguntamos, senhora vereadora, se poderão vir a ser revistos os anteriores valores contratualizados pelo município com os seus arrendatários mais antigos, isto é, com os munícipes que vêm pagando rendas anteriores à entrada em vigor do futuro regulamento. Por outras palavras, poderão ou não estes valores vir a ser revistos? Por exemplo, senhora vereadora, vou dar um exemplo. Um morador que resida hoje num T0 e esteja a pagar entre 190 a 200 euros, passará a ser abrangido pela nova gama mínima de 150 euros mensais prevista no presente regulamento? Se sim, será a mudança automática e receberão um simples aviso na caixa de correio informando sobre a descida do valor da renda? Ou terão de requerer aos serviços municipais que procedam a essa revisão? Os verdes congratulam-se ainda com os critérios para reconhecimento de carência habitacional, onde se incluem os casos de sem alojamento, de pessoas sem abrigo, os de alojamento sem condições de habitabilidade, bem como os de risco iminente de perda, onde se incluem os recorrentes casos de despejo ou oposição à renovação do contrato de arrendamento. Porque, para os verdes, um regulamento municipal que promova o acesso a uma habitação compatível com os rendimentos das famílias constituirá um importante instrumento de política pública de defesa do direito à cidade. Defendemos, finalmente,
que o regulamento passe, depois, por um processo de monitorização periódica, com a devida apresentação de relatório para posterior avaliação pelos órgãos municipais, nomeadamente por esta Assembleia. Deseja-se que Lisboa consiga agora contribuir para que todos tenham direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, como previsto na Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.